amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações. Monte a sua playlist, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter o melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição abaixo constam os links para que você possa acessar as aulas prévias e as aulas anteriores, certo? Vamos à nossa aula. Operação matemática de divisão, parte 2, dando continuidade ao conhecimento, às características a respeito da operação, certo? Divisão, lembrando, é a divisão de números naturais, tá? Então a gente vai aprender agora divisão de números naturais pares terminados por zero, ou seja, são aqueles números pares naturais cujo último algarismo ou cujos últimos algarismos são o valor zero, certo? Exemplos aqui, vamos começar por esse aqui, olha, 600 dividido por 10, nós temos dois números naturais envolvidos aqui, ou melhor, nós temos dois números pares terminados por zeros, tá, naturais, envolvidos aqui. Quando ocorrer esse tipo de situação, a conta ela é feita facilmente, tá? Muito fácil você realizá-la. Como a gente vai fazer isso? Cancelando os zeros, somente os zeros à extremidade, sempre de 1 para 1, tá? De um zero no dividendo, no divisor, para um zero no dividendo e vice-versa. Por exemplo, nós temos um zero aqui no divisor e temos um zero aqui pelo menos no dividendo. Então a gente pode, né, cortar, tá? Corto esse outro, tá? Aí depois a divisão fica mais fácil, ó, porque 60 dividido por 1 vai dar 60. Então esse é o resultado da conta. Veja como é muito fácil, né? Mas, né, tem que levar em conta essa regra, tá? Números envolvidos que sejam pares terminados por zero. Aí você consegue fazer essa conta rapidamente, ok? Mais exemplo aqui, ó, 800 por 400, ó. Cancela um zero desse, posso cancelar dois, porque eu já tenho dois aqui, tá? É de 1 para 1, tá? A relação de 1 para 1, não se esqueça disso. Senão a conta sai errada. Aí fica o 8... Deixa eu cancelar aqui isso. Agora fica 8 dividido por 4, muito fácil. Resposta 2. Veja como é muito simples, né? Aqui, ó, 60 dividido por 200. A mesma coisa. Eu tenho um zero aqui. E só tenho um aqui, tá? Então, portanto, só posso cortar, cancelar um zero do divisor, tá? E cancelo o zero do dividendo. Aí eu faço 6 dividido por 20, que vai dar um número 0,3 o resultado, certo? Outro exemplo aqui, ó, 460 dividido por 20, ó, só tenho um zero aqui e um outro zero aqui, de 1 para 1, então posso cancelar ambos, né? E faço 46 dividido por 2 dá 23. Veja como é muito fácil, ok? Agora, divisão de números naturais com divisor de base 10. Agora, o que é diferente é o seguinte, o divisor é um número de base 10. Você sabe muito bem o que é um número de base 10, né? É aquele número que é resultado de uma operação matemática chamada potenciação, tá? Que pode ser valor 1 ou o valor 1 seguido de zeros, né? Pode ser 10, pode ser 1000, 10.000 e assim sucessivamente, certo? Então vamos lá ver como é que é isso, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui 4 exemplos, né? Então, 600 dividido por 100, ó, o divisor é um número de base 10, tá? Agora, essa forma de fazer é diferente de você cancelar os algarismos zeros de 1 para 1, ok? Funciona da seguinte maneira, isso todas as vezes que você tiver no divisor, tá? No divisor, um número de base 10, tá? Então, temos aqui. Como nós fazemos com o cálculo? Primeiro, ó, 600 dividido por 100, tá? Eu vou escrever 600 aqui no resultado. Ok? Próximo passo.
eu vou definir a quantidade de casas decimais, ou seja, onde vai ficar a vírgula. Tá? A vírgula, as casas decimais ficam ao lado direito da vírgula. Tá? Como eu vou saber disso? Eu vou observar que o número de base 10 ele possui 2 zeros, né? Portanto, esse número aqui tem que ter 2 casas decimais. Tá? E onde eu vou colocar? Aqui, ó, exatamente aqui. Tá? Aqui. Porque as casas decimais sempre ficam para o lado direito da vírgula. Tá? Então, esse número aqui, o resultado dele é 6,00. Veja, eu não fiz nenhuma operação, eu não fiz aquele processo, né, de calcular a divisão, apenas seguir essa regra. Tá? Então, quando acontecer de o divisor ser um número de base 10, você consegue fazer esse cálculo rapidamente. Tá? E 6,00 é o mesmo que zero. Tá? Porque depois da vírgula, como as casas decimais são valor zero, você pode desconsiderar, então o resultado é o número natural 6. Perfeito? Outro exemplo aqui, ó, 60 dividido por 1000. Tá? Antes de mais nada, qualquer número, tá? Qualquer valor de dividendo que seja menor que o divisor, porque 60 é menor que 1000, concorda? Perfeito? Então, quando isso acontecer na divisão, pode ter certeza. Pega essa calculadora, teste. Se você pegar um número menor, o primeiro número menor, e dividir por um segundo número que seja maior, o que vai acontecer? Vai aparecer sempre primeiro 0, então você já pode colocar aqui, ó, 0, alguma coisa. Tá? 0, alguma coisa é um número, é um valor que é menor que 1 e acima de 0. Ok? Então a primeira coisa que você tem que colocar no resultado é o 0,1. Depois você vai escrever o 60 do lado aqui da vírgula. Tá? 60. Ok? Agora você vai ter que definir quantas casas decimais esse resultado vai ter. Bom, aparentemente, ó, depois da vírgula nós temos, aparentemente não, depois da vírgula, é claro, temos 2 casas decimais, que é o 6 e o 0 do 60, certo? O 0 aqui, o número de cima tem 3 zeros, o número de base 10, não é isso? Se ele tem 3 zeros, significa que no resultado do quociente eu preciso ter 3 casas decimais, tá? 3 casas decimais. Eu já tenho 2, não tenho? Então, para ter a terceira casa decimal, basta acrescentar o 0 aqui, tá? Não posso colocar o 0 para cá. Não existe isso de colocar o 0 para cá na divisão. No resultado, você coloca aqui, olha. Quando é número que tem a vírgula, certo? Portanto, ó, o resultado vai ser 0,060 ou 0,06. Você pode considerar esse último zero aqui depois da vírgula, tá? Após a vírgula, o último algarismo após a vírgula for o zero, você pode considerar. Então, ou seja, a resposta vai ser 0,060 ou 0,06. Entendeu como a gente conseguiu fazer rapidamente o cálculo sem fazer aquele processo de dividir? É simples. Simplesmente a gente copia o dividendo aqui e vai definindo as casas decimais. Aqui no caso, eu tive que colocar 0, primeiro. Porque, como eu já expliquei, qualquer número na divisão em que o dividendo seja menor que o divisor, o quociente vai ser 0, alguma coisa. Então aqui no caso 0,060. Agora 648 dividido por 100, tá? Número de base 10, o mesmo conceito, o mesmo raciocínio, as mesmas regras. Eu vou escrever o 648 no resultado sem fazer conta nenhuma, olha só. 648. Agora eu preciso definir a quantidade de casas decimais por causa do número de base 10, tá? 2 zeros, eu tenho que ter 2 casas decimais aqui. Sempre lembrando que as casas decimais ficam do lado direito da vírgula. Portanto, tem que colocar a vírgula aqui, ó. Tá certo? Então, 6,48, tá? Não se confundir, você pode colocar a vírgula aqui achando que as casas decimais estão do lado esquerdo da vírgula. Não. Sempre as casas decimais estarão do lado direito da vírgula. Tá? Casas decimais fazem parte de um tipo de número chamado que pertence ao conjunto dos números racionais. Nós vamos aprender, né, em futuros vídeos a respeito disso melhor, tá certo? Entendeu? Deu o resultado 6,48. Pronto, chegamos no resultado. Simples, não é? Mais um exemplo aqui, 648 dividido por 10.000. Observe, fique sempre atento. Olha, o dividendo é menor que o divisor.
que a gente tem que colocar? O 0, não precisa nem pensar nisso, só lembrar. Não precisa raciocinar, só lembrar desse detalhe. Tem que ter o 0, aqui. Agora o próximo passo, vou copiar. Assim como eu fiz aqui, eu vou copiar esse número, mas agora para cá, tá? Depois da vírgula. Vou copiar o 648, ok? Agora, o último passo, eu tenho que me preocupar com a quantidade de casas decimais, não tem? Como eu fiz aqui, certo? Eu observo o número de cima. O número de cima de base 10, ele tem 4 zeros, portanto, o resultado aqui tem que ter 4 casas decimais, certo? Acontece que já há 3 casas decimais, não tem? Aqui, olha, 1, 2, 3. Eu preciso de mais uma casa decimal. Nesse caso, o que eu faço? Eu acrescento o 0, tá? Quando eu acrescentar o 0, eu não posso nunca acrescentar depois do último algarismo aqui, ó. Não posso, é errado. Eu tenho que acrescentar aqui no meio, ó, entre a vírgula e as casas decimais que já existem, tá? Então, resposta, 0,0648. Entendeu? Não é fácil? Continuando, agora é a divisão de números naturais, né? Somente com o divisor, tá? Somente, tá? Somente o divisor agora sendo um número par terminado por 0. Vamos ver também como é isso, né? Então temos aqui exemplos, né? Temos aqui o divisor, que é um número par terminado por 0, né? É semelhante à explicação a respeito dos números de base 10, tá? A diferença aqui não são números, o divisor não é um número de base 10, né? O 200, o 5.000, o 240 não é um número de base 10, tá bom? Essa é a única diferença. Então, quando for fácil de dividir, porque o de base 10 é muito simples, basta você copiar o número do dividendo e vai fazendo as devidas, vai colocando a vírgula, observa onde vai colocar a vírgula, definindo as casas decimais. Aqui já é um pouco diferente, por quê? Você tem que dividir o dividendo, pegar o dividendo aqui, ó, dividir por 2 aqui. Você vai esquecer, ou melhor, você vai esquecer os zeros por enquanto, tá? E você vai dividir somente o 648 por 2. Tá? Quando for uma conta fácil de fazer, você sabendo que o segundo número é um número par terminado por 0, é fácil de fazer você até realizar essa conta de cabeça. Tá? Então 648 dividido por 2 vai dar... Vamos começar pelo 3 aqui, ó. 6 dividido por 2, 3, né? 4 dividido por 2, 2 e o 8 dividido por 2, 4. Então é um número que dá pra, é um resultado, uma conta que dá para fazer de cabeça, tá bom? Então 648 dividido por 2 dá 324, ou seja, 324 é metade de 642 porque você está dividindo por 2, tá? Agora qual é o próximo passo? Definir a quantidade de casas decimais. Eu não tenho 2 zeros aqui, então eu tenho que ter 2 casas decimais nesse resultado aqui. Então eu coloco a vírgula aqui, não é? Pronto. Chegamos no resultado. Também foi fácil. A diferença é que aqui tivemos que realmente fazer conta, tá? Porque não é tão simples, tão rápido quanto os números de base 10 no divisor. Outro exemplo aqui. 7.248 dividido por 240. Tá? Então, quando você observar que é fácil fazer a conta aqui, olha, de cabeça inclusive, né? Mas fazendo a mão também fica fácil. Então, pensar aqui, ó, 72 dividido por 24. Na tabuada do 24, qual é o número que multiplicado por 24 dá 72? Né? Então vamos lá. 24 vezes 2, o dobro de 24, porque está sendo multiplicado por 2, vai ser 48. Tá? E se for por 3, você vai somar 48 mais 24. Né? 48 mais 24, se fosse 20, 48 mais 20 seria... 64, né? E como é 24, você vai somar com 8, dá 68, não é isso? E se for por 4, né? Então você sabe que 24 multiplicado por 2 dá o dobro dele, que é 48. Se for por 4, aí é o dobro de 48. 48 mais 48 vai dar 8 mais 8, 16, vai dar 96. Então, uma quadra desse é por 3, então, né? Então 3 vezes 24 dá 72, tá certo? E 48 dividido por 24, né? Você já sabe que o dobro de 24 multiplicado por 2 é 48, então 2. Então é uma conta até que fácil de fazer mesmo de cabeça, né? Aí, qual é o próximo passo agora? A gente definir as casas decimais. Como temos um zero aqui, esse resultado vai ter uma casa decimal.
uma casa decimal porque é um zero só. Então 3,2, certo? Esse é outro exemplo aqui. Vamos observar, 55 dividido por 5.000. Antes de mais nada, observe, dividendo menor que o divisor. O que tem que aparecer no resultado? 0, 0, ok? Agora, vamos dividir 55 por 5. Esse é muito fácil, né? 55 dividido por 5, quanto é que dá? É muito simples, né? Dá 11, né? Aí você escreva o 11 aqui. Tá? Agora vamos definir a quantidade de casas decimais. Então veja, nós já temos duas casas decimais aqui, porque antes a gente colocou o 0, né? Então a gente acaba tendo duas casas decimais já. Aqui são 3 algarismos 0, portanto tem que ter 3 casas decimais no resultado. Já tem duas, então acrescenta o 0, lembrando que não pode ser aqui, tá? Tem que ser no meio, entre a vírgula e as outras casas decimais. Portanto, a resposta é 0,01. Percebeu como é fácil quando você percebe que no divisor existe um número par terminado por 0? Às vezes a conta é muito fácil de fazer, porque você faz a conta, você divide os números não nulos e depois, em função da quantidade de 0, você define a quantidade de casas decimais. Tá certo? Vamos a mais explicações. Né? Divisão de números naturais, né? Continua sendo somente agora com o dividendo, tá? Agora é uma outra forma, com o dividendo par terminado por 0. Agora é de uma outra maneira. Então temos aqui o número 164.000 dividido por 4. Olha que número gigantesco, né? O divisor é pequeno, é relativamente fácil de fazer. Para você fazer mais rápido, né? Se você observar entre os números não nulos, né, aqui o 164 e o 4, você perceber que é fácil fazer a divisão de cabeça, nossa, então você chega rapidamente no resultado da seguinte maneira. O 16 dá para dividir por 4 facilmente. Na base do 4, o 16 vai ser o 4, né? E o 4 dividido por 4 vai ser 1, 41, certo? Então, nesse momento eu esqueço dos zeros, ok? Dos 3 zeros aqui, faça a conta com os números não nulos. Chego no resultado, 41, tá? Parcialmente no resultado. O que eu faço com esses zeros? Eu simplesmente vou acrescentando. Se eu tenho 3 aqui, ó, eu acrescento no final. Pronto, cheguei na resposta, 41.000. Veja como é fácil, entendeu? Vamos dar mais exemplos aqui, ó. 60 dividido por 6, tá? Olha que coisa interessante. Quando você tiver no dividendo um número par, tá? Terminado por 0, e você tiver o algarismo não nulo, no caso o algarismo não nulo é o 6 aqui, e por acaso você tiver no divisor esse mesmo algarismo, o resultado vai ser sempre um número de base 10. Você sabia disso? Sempre o resultado de base 10. Pense assim, todas as vezes que no dividendo, quando for um número, lembra, quando for um número par natural, terminado por 0, tá? E aí você observa que o número não nulo também está no divisor. O resultado vai ser sempre o número de base 10. Por quê? Você esquece dos zeros, né? E divide 6 e 6 dá 1, não é isso? E acrescenta o 0, 10. Tá? Então aqui vai ser 10, número de base 10, vai ter um 0 porque já tem um 0 aqui, ó. Melhor, porque tem um 0 aqui, vai ter um 0 aqui. Então, ó, a mesma coisa aqui, ó. Você tem 6.000 dividido por 6, tá? Então veja, ó, o não nulo, que é o 6, você também tem no divisor. Vai resultar no número de base 10, tá? Vai ser o número de base 10, 1, seguido dos 3 zeros. Então, resposta 1.000. Veja como é fácil. Esse aqui é a mesma coisa, né? 8 e 8 dá 1. Eu sei que vai dar 100, porque tem esses 2 zeros aqui, olha. Fácil. É só seguir essa regra que nessas condições aqui, né, nessas explicações que eu dei para você em relação aos números serem pares terminados por 0 no divisor ou no dividendo, ou quando no divisor tem um número de base 10, você seguindo essas regras que eu expliquei para você, você não precisa ficar perdendo tempo fazendo cálculo, né, no processo de cálculo, porque dá para você fazer rapidamente, tá? Por isso que eu estou explicando essas características da divisão, tá? Que são importantíssimas para você agilizar e chegar no resultado facilmente, principalmente numa prova, né, principalmente num vestibular, num concurso, sei lá, ok? Continuando, tipos. Agora eu vou falar de tipos de resultados ou quociente, né? Lembrando que o resultado de uma divisão é chamado de quociente, né?
Então, tipos de resultados ou quocientes da divisão que você pode encontrar ao fazer uma operação matemática de divisão, certo? Então temos exemplos aqui, olha, o 6 e o 3. Lembrando que a nossa aprendizagem aqui a respeito da divisão é apenas envolvendo números naturais. No entanto, o resultado nem sempre vai ser um número natural, certo? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, 6 dividido por 3, a gente vai ter como resultado, olha, um número natural. Então, é um tipo de quociente, é um tipo de resultado, tá? O 2 pertence ao conjunto dos números naturais, ou então a gente pode dizer que é um número inteiro, tá? Agora, o 3 dividido por 6, tá? A gente vai trabalhar com números naturais em que o primeiro número pode ser menor, que é o dividendo, menor que o divisor. Você já sabe que tem que aparecer o 0, tá? Então, no caso, a resposta é 0,5. O 0,5 é o resultado, é um tipo de resultado que é um número que pertence ao conjunto dos números racionais, tá? Então, você tem, é mais um exemplo de resultado. Agora é esse daqui, 5 dividido por 2, tá? Dá 2,5. 2,5 também é um tipo de número que pertence ao conjunto dos números racionais. Mas como você sabe? É porque é um número que tem vírgula, tá? Olha, esse tem vírgula e esse tem vírgula. A diferença é que antes da vírgula é onde está a parte inteira. A parte inteira é o 0. Depois da vírgula você tem a parte quebrada, que é chamada de casa decimal. Aqui também, a diferença é que a parte inteira é diferente de 0. Vale 2. São 2 inteiros mais a metade, tá? Então, depois da vírgula, as casas decimais, certo? Outro exemplo aqui, você tem 1 dividido por 3, ó. 1 dividido por 3, 1 menor que o divisor, né? Dividido menor que o divisor, tem que ter 0, a resposta vai ser 0,333. Você observe aqui, olha, tem 3 pontinhos, uma reticências, né? Esse tipo de número aqui também, ele é um número do tipo que pertence ao conjunto dos números racionais, tá? A diferença que há entre esses dois aqui é que esse número aqui ele é infinito. Por isso existe aqui essa reticências para indicar que é um número infinito que pertence também ao conjunto dos números racionais. Então, esses são os tipos de resultados ou quocientes que você pode encontrar ao resolver uma operação matemática de divisão, ok? Então, essa foi a explicação, mais explicações sobre características da operação matemática de divisão, sobre as formas de fazer quando é possível uma conta rapidamente, certo? É só você rever o vídeo para reaprender, está certo? Então, estamos terminando essa aula. Bom, amigo estudante, procure rever a aula, procure acessar no link onde está a descrição, onde tem na descrição abaixo, onde tem os links, porque você vai acessar as outras aulas anteriores para você entender melhor também essa aula. E procure compartilhar, porque assim você também ajuda a divulgar o conhecimento. Tem ideia disso? Bom estudo, até a próxima!